And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Coisas, como é que são as experiências, as vicissitudes, que nunca são poucas. E então vamos falar em torno deste tema com a nossa convidada Carla Debbie, que ainda não está aqui. Deixa-me tentar chamá-la. Não, ok, deixa eu tentar chamar a Carla, que é para começarmos a nossa live. Não, o que eu estou a fazer, meu Deus do céu? Mas enquanto aguardamos, contem coisas. O que vocês têm a contar-me? Cirel da Gisela, bem-vindas. Vamos aguardar a Carla. Luísa, Lizzy, beijo, meu amor, tá tudo bem? Quando é que eu volto ao Brasil? Amigo, não sei, agora então com Covid, homem. Não faço a mínima ideia. Mas assim que tiver uma oportunidade, volto sim. Volto sim. Espero que me convides novamente para o teu programa. Ana Ferreira, bem-vinda. Miguel, bem-vindo. A Carla, estamos a aguardar a Carla, na verdade já fiz o pedido.
Estamos a aguardar que ela entre para começarmos a nossa live e ela contar-nos um bocadinho a experiência. Na verdade, a Carla é angolana enquanto ela não entra. Ela é angolana, depois mudou-se para Portugal e agora vive na Suíça. E depois deu o início à carreira de modelo fotográfica. Como ela é que nos vai contar como é que foi o percurso dela, se foi difícil, se foi fácil, quais são as maiores dificuldades que ela teve, se é fácil, como as pessoas pensam que é, mudar de um país para o outro. Então vamos conversar em torno disso. Fernandes, tens de ser mais positivo, amigo, então. Ana Ferreira, beijinho. Tens de ser mais positivo, amigo. A vida é mesmo assim. Egídio, tudo bem, Luzia? Bem-vindos. A Carla, não sei o que se passa. Falamos um bocadinho. Acredito que deve ser da internet dela. Porque, Gorete, está tudo bem? Não estás sumida? Está tudo bem, amor? Augusta, bem-vinda. Arcoendela. Olha, estou aqui a falar com a Debbie, com a Carla. Ela parece que não está a conseguir entrar. Vamos insistir também, não vamos desistir. A nossa live vai acontecer, a menos que Deus não queira, mas se Deus quiser, há de acontecer, sim, senhora. Vamos conversar um bocadinho com a Carla, com a Debbie. Zilda, bem-vinda. Ok, Carla. Carla. Pronto. Carla, já te fiz o pedido, vê se aceitas. E começamos a nossa aula. Finalmente! E então, Debbie, tá tudo bem? Tudo bem, obrigada. Olha, estás linda! Estás toda. Obrigada. Obrigada por teres aceito o convite. Obrigada por estares aqui. Eu é que agradeço. Agradeço o convite. Opa, que bom. Vamos conversar um bocadinho contigo, Carla. Okay. Já estive aqui a fazer uma pequena introdução enquanto aguardávamos por ti. Uhum. Miguel, beijinhos, amigo, já te vi. Estava aqui a fazer uma pequena introdução, mas nada melhor do que tu mesma para falares de ti. Primeiro vou querer que tu te apresentes. Quem é a Carla Debbie? Onde é que tu vives? Quero que contes-nos um bocadinho a tua história. Ok. A Carla Debbie nasceu em Angola desde outubro de 1969 e com 4 anos fomos refugiados de terra e refugiámos-nos em Portugal. Eu nasci no Acocongo e estávamos lá quando a Guerra Civil era muito intensa e então nós refugiámos-nos em Portugal. Ok. A partir daqui eu cresci em Portugal com 4 anos e tive que me adaptar a uma nova realidade, principalmente ao frio. E naquela altura, basicamente, eu era a única menina negra na escola e então o que nós hoje chamamos bullying, naquela altura eu sofri imenso bullying porque os meninos não compreendiam e nem entendiam o meu tom de pele. E muitas das vezes eles chamavam-me preta da Guiné, lava a cara com café, e eu chorava e dizia, mas eu não sou da Guiné. O meu problema é que eu não era da Guiné. E estamos a falar em que ano, Carla? Estamos a falar, mais ou menos 92, será? Não, eu tenho 51 anos. Então estamos a falar... Estamos a falar há 40 anos atrás. Muito tempo. Muito tempo.
Sim. Eram poucos os imigrantes, inclusive, nessa altura, não é, Carla? Sim, e nós fomos viver para o norte de Portugal. E nós não éramos imigrantes, nós éramos refugiados de guerra de 1974, que é uma diferença, não é? E então e fomos viver para o norte, onde os africanos eram um número muito reduzido, e eu sempre na escola sempre fui a única menina negra. Durante muitos anos tive que conviver com o preconceito. Que não foi nada fácil, de certeza absoluta. Uma Na, realidade nova uma realidade e nova, ainda. um país novo, não foi nada fácil a adaptação, nem para mim, nem para a minha mãe, principalmente, também angolana, mas tivemos que nos adaptar. Pessoal, Exatamente. Esse processo de adaptação, Carla, quando falas em adaptar, como é que ele se sucedeu? Porque assim, a adaptação nem sempre é fácil, obviamente, e tem as suas sequelas. Como é que vocês conseguiram, ou a partir de que momento é que vocês decidiram começar a contornar as coisas para poderem realmente se adaptar? Porque há pessoas que não conseguem adaptar-se e, por exemplo, agora a situação está muito melhor, já teriam largado e teriam voltado a qualquer altura. Então, como é que foi o vosso processo? Como é que vocês fizeram? Como é que foi o decorrer do tempo? Como é que vocês foram encontrando escapatórias para conseguir sobreviver? E isso antes de ir para a Suíça, que nós estamos a falar ainda só de Portugal, certo? Portugal. Como a nossa situação era uma situação precária, nós chegamos a Portugal somente com a roupa do corpo. Então nós tivemos que começar do zero. Então as crianças não compreendiam eu ser uma menina diferente, mas os adultos, eles sempre foram muito solidários conosco e com a minha família, e sempre foram muito generosos e amigos também. Tivemos muito apoio das famílias portuguesas em nos ajudar, uma vez que nós chegamos a Portugal somente com a roupa do corpo. Exatamente. Não deve ser nada fácil. E nesse caso, quantos foram? Quantos membros da família? Éramos eu mais 2 irmãos, o meu pai e a minha mãe. Cinco pessoas. Durante muitos anos vivíamos com as roupas que as famílias nos davam, os sapatos, os brinquedos. Quer dizer, nada era novo. Quando chegava às nossas mãos, já tudo vinha muito usado. E falando que há 40 anos atrás, a economia de Portugal também não era tão boa como é agora, não é? Agora também nunca está. Tivemos que passar por essas dificuldades todas. Exato. Isabel, e quando é que vocês começaram a ultrapassar estas dificuldades? Em que fase? Quando a Isabel já estava jovem? Quando começou a trabalhar? Qual foi a fase? Sabemos como é que tudo aconteceu. É progressivo, que nós depois acabámos por nos adaptar ao país que estávamos, não é? Ao país anfitrião. E vamos fazendo amizades, vamos convivendo e as pessoas vão compreendendo a nossa situação, e então é um processo progressivo, a adaptação a um país que nos acolheu tão carinhosamente. Boa. E então, e quando é que acontece a Carla sair de Portugal e ir para a Suíça e porquê? Eu estou na Suíça, eu já tinha estado na Suíça. Este percurso da Suíça, a Suíça sempre teve algo incutido em mim, porque normalmente as pessoas imigram em busca de um futuro melhor, não é? E eu então vim para a Suíça já com 18. Eu sempre tive um espírito muito aventureira. Uma vez que eu penso que me ficou incutido desde que eu saí de Angola com 4 anos, e ficou tudo que era meu em Angola, os meus bens. Então eu considero-me uma cidadã do mundo. Então eu sinto-me em casa em qualquer parte. E então com 18 anos eu decidi ir morar para Lisboa, sem conhecer ninguém em Lisboa. Saí do norte, São João da Madeira, que são 300 quilómetros de São João da Madeira para Lisboa, e eu decidi ir morar para Lisboa. Depois de Lisboa eu decidi ir morar para a Ilha da Madeira. Também não conhecia ninguém.
e decidi, porque eu agora sou uma cidadã do mundo. Onde eu estiver é o meu lar. Neste momento eu estou na Suíça, a Suíça é o meu lar. Quando eu sair da Suíça, o outro lugar que eu possivelmente ou provavelmente escolha será o meu lar. Então eu sempre tive. Será o teu? Boa. E eu então vim para a Suíça com 21 anos, e só que eu vim ilegal, naquela altura não estávamos na Comunidade Europeia, e eu fui apanhada ilegal cá na Suíça e eu fui deportada com 21 anos. Então foi uma experiência que eu tenho da Suíça, a primeira experiência que eu fiquei um dia na cadeia e uma noite. Fiquei. Não deve ser das melhores. Não é das melhores experiências, com certeza. Não é das melhores experiências, porque a partir do momento em que nós somos presos, somos considerados criminosos e não há ali o crime é maior, o crime é menor, criminosos e mais nada. Então, com 21 anos, no processo da deportação, eu fiquei presa no presídio de Genebra uma noite e um dia. Tive que pernoitar dentro de uma cela sozinha. Não deve ser. E como é que tu consegues superar? Obviamente que esquecer a gente não esquece. Mas é uma fase muito difícil de conseguir superar esses pequenos traumas, principalmente fora do país, porque eu sei que tu também tens alguns traumas ainda daqui do teu país, não é? Antes de sair. De agora tenho uns traumas que eu recordo-me, apesar de ter 4 anos, eu recordo-me dos bombardeios, eu recordo-me da destruição, recordo-me do pânico, do caos, eu recordo-me disso tudo porque nós estávamos ali no Kwanza Sul, estávamos em Nova Lisboa na altura, e ali a guerra era muito intensa. Foi intenso. E um dos traumas que eu tive durante muitos anos é que eu tinha uma boneca dentro de uma caixa que devia de ser uma Barbie, porque ela tinha um cabelo lindíssimo, liso, e a minha mãe não queria que eu estragasse a boneca, nunca me deixou tirar a boneca da caixa. E então a história de sermos refugiados, os nossos bens perderam-se, e eu durante muito tempo pensei, nunca tive o gosto nem o prazer de brincar com aquela boneca. De brincar com a boneca. Aquela boneca ficou perdida entre as nossas coisas, entre tantas coisas nossas, entre todos os nossos bens, dentro de uma caixa. Então eu durante muito tempo recordava-me disso e tipo tinha aquela saudade daquela boneca, que eu olhava dentro da caixa, meus olhos brilhavam, eu queria brincar com a boneca, queria tocar naqueles cabelos e não era possível. Ah, sério. E então, Carla, como é que tu estás aí agora? O que é que tu tens feito? Sei que tu és modelo fotográfica. Conta-nos um bocadinho o teu percurso. Como é que tu chegaste até aí? Como é que tu decidiste ser? Uma vez que tu estás com 51 anos, super em forma. Então, qual é o segredo para chegar a essa idade, estar em forma e ainda ser modelo fotográfica? Na nossa vida é tudo uma questão de escolhas. E é tudo uma questão também de decisão e percebermos qual é a nossa função aqui. Por causa de Angola e por causa de nós termos chegado aqui a Portugal, em Portugal somente com a roupa do corpo, é claro que a minha infância foi uma infância bastante traumatizante, e então eu era muito traumatizada. Tinha muitos bloqueios, tinha muitos recalcamentos de infância. E durante muito tempo foi difícil eu me desvincular dos recalcamentos, dos traumas que eu tinha. E um dia tive uma depressão, e nessa depressão foi como se fosse, para mim a depressão foi um milagre, porque eu não conseguia dormir e durante a noite as memórias desde Angola começavam a vir à superfície, mas era uma introspeção e ao mesmo tempo uma libertação. Eu ia-me libertando do lixo, digamos, emocional que eu tinha acumulado durante anos e anos. E assim começou o meu processo de
me conhecer a mim mesma, de sair do papel de vítima, porque eu era muito vítima das situações, vítima de Angola, vítima da infância, vítima. Eu estava num papel de vítima. No dia que eu decidi sair do papel de vítima e passar para o papel de vencedora, então aí as coisas tudo mudou, porque eu compreendi que se eu quero mudar o mundo, a primeira pessoa a mudar tenho que ser eu. E então, Exatamente. quando eu cheguei a essa conclusão, que eu tenho que ser a primeira pessoa a mudar, uma das coisas foi o perdão. Comecei a liberar perdão, não é? Porque os recalcamentos e os traumas incutem em nós ódio, raiva, sentimentos que não são bons. Por tudo e por Exato. começamos a culpar toda a gente dos nossos insucessos, todos são culpados menos nós. Então eu Exatamente. comecei a liberar o perdão, e isso para mim foi uma libertação, saber perdoar, que era uma coisa que eu não sabia perdoar ninguém, porque eu estava muito magoada, muito ferida, e a partir do momento que eu comecei a perdoar as situações, a perdoar os meninos que me bateram quando eu era criança por ser negra, foi um processo de crescimento, foi uma introspecção e ao mesmo tempo foi uma limpeza emocional. Boa. E esse processo, Carla, por norma, nem todo mundo consegue fazer chegar a essa conclusão e ir à busca do autoconhecimento, que é a introspeção, conhecer-se e chegar ao perdão, etc. Quando as pessoas não têm conhecimento, ou melhor, como é que tu conseguiste fazer isso? Com a ajuda de alguém ou conseguiste fazer sozinha? Porque as pessoas são autodidatas, conseguem ter essa percepção e conseguem ir à busca do autoconhecimento por si só. Mas há pessoas que têm de ir à busca de ajuda, não é? Eu considero-me autodidata. Tudo começou na depressão e depois eu lia muito e comecei a entender que afinal todos somos vítimas uns dos outros e havia questões que eu fazia que eu própria apontava um dedo para uma pessoa e eu tenho 3 dedos apontados para mim. Quer dizer, ter a consciência de quando eu estava a acusar alguém, eu também tinha que mudar muita coisa na personalidade, no meu caráter, porque eu tinha um caráter que não era também fácil de lidar por causa dos recalcamentos de infância e por causa de toda a situação que me tinha acontecido. Então eu procurei Deus e foi um amigo meu que ele é artista plástico, ele é madeirense e ele é pai de santo. Eu gosto muito deste testemunho. E nós, o candomblé é uma cultura bonita no Brasil, os orixás, e eu achava interessante e convivia com o meu amigo, só que um dia o meu amigo disse-me, a minha vida estava sempre altos e baixos, estava sempre uma instabilidade emocional, uma instabilidade financeira, uma instabilidade sentimental. E um dia o meu amigo disse-me, é necessário que tu procures uma igreja. Eu comecei a rir muito, porque durante a nossa amizade nunca tinha procurado, ele nunca me tinha falado de igrejas. E ele dizia-me, tu tens que procurar uma igreja e numa igreja tu vais encontrar uma corrente, ele usou esta expressão, e vais ser muito ajudada. E foi assim que eu fui em busca, porque ele foi tão persistente, ele insistiu tanto, porque eu próprio não queria ir para nenhuma igreja, mas ele insistiu tanto que eu acabei por ir para a igreja, porque ele disse, eu não te consigo ajudar e tu vais ter que ir para uma igreja. E foi assim que eu fui para uma igreja e encontrei Jesus como meu Senhor e Salvador. Boa. E encontraste a tua paz interior também, não é? A partir daí comecei a encontrar uma paz interior, o perdão que eu já tinha começado a liberar no passado, agora com muito mais intensidade, compreender as atitudes e os comportamentos das pessoas, colocar-me no lugar do outro, coisa que nós nunca conseguimos nos colocar no lugar do outro. Por exemplo,
quando nós nos separamos, nós temos sempre aquela tendência de dizer, mas eu outro, mas ele fez isto, ele fez aquilo, e ele. Nós nunca dizemos, eu fiz, porque as nossas imperfeições, eu costumo dizer esta frase, nós somos perfeitos nas nossas imperfeições. Então, os nossos erros, as nossas imperfeições são perfeitas. Agora a dos outros é que é tudo errado. E então, quando eu comecei a perceber isso, que eu também sou imperfeita, compreender o próximo, então tudo começou a mudar. E aqui na Suíça, depois eu agora estou na Suíça desde 2018. Mas passado já cá tinha estado na Suíça. A minha história com a Suíça é de antes era uma história de amor e ódio, agora não, agora é uma história só de amor. Eu estou apaixonada pela Suíça. Estou apaixonada pela Suíça porque com 24 anos eu voltei, já tinha sido exportada para Portugal, né? E depois voltei com 24 anos e eu engravidei aqui na Suíça. Mais uma vez, volto para Portugal grávida, o pai da bebé não aceitou a gravidez e naquela altura o aborto aqui na Suíça já era legal e o pai da bebé disse-me para eu abortar. E eu tinha 24 anos, decidi que eu deveria ser responsável pelos meus atos e decidi que o meu bebê seria um sim, porque eu já estava cansada de nãos na minha vida. E voltei para Portugal grávida e é muito complicado para uma mãe ver que a filha volta mãe solteira para casa. E quando foi para ter o bebê, eu voltei cá para a Suíça, a minha filha nasceu aqui na Suíça, só que na altura eles não me deram a permissão para residir cá na Suíça. Então eu só tive cá o bebê para poder fazer o processo de paternidade e voltei para Portugal. Eu fiquei 24 anos em Portugal. 24 anos depois, eu volto para a Suíça. E isso mexeu um pouquinho com o meu estado emocional, porque, relembrei tudo, porque quando eu engravidei da minha filha, eu tinha 24 anos quando engravidei da minha filha. 24 anos depois eu volto para a Suíça e no ano que eu voltei, em 2018, a minha filha está a fazer 24 anos. E eu quis viver esse processo todo, porque eu já não me lembrava bem onde é que era o hospital. Então, no dia do aniversário da minha filha, desde julho, eu pedi à minha irmã, porque eu fui de autocarro grávida para ir ter o bebê. 3 dias depois eu saio do hospital e saio no autocarro. E eu lembro-me que foi a viagem mais difícil da minha vida, porque tinha imensas dores do parto e aqueles solavancos do autocarro e doía-me imenso, doía-me tanto. E eu quis fazer esse percurso no dia do aniversário da minha filha, porque eu estava muito emocionada e eu não compreendia qual era o propósito de eu, 24 anos depois, ter voltado exatamente para a cidade onde tudo aconteceu. Exatamente. Mas nós somos, é o que eu disse numa entrevista que eu tive com a Bernardina Cristina, que ela está aqui, que é dar voz às artes. Da arte é uma... Okay. É que nós temos resiliência e esta capacidade de sermos machucados, esta capacidade de sermos magoados, mas depois nós conseguirmos em que tudo volta outra vez à nossa essência. Quando eu percebi que a minha essência, que a minha natureza não era uma pessoa frustrada, não era uma pessoa fracassada, não era uma pessoa que chegou aqui a Portugal sem nada, quando eu percebi que esse não era o meu verdadeiro eu, quando eu percebi que tudo posso, que eu sou aquilo que eu penso, então as coisas começaram a fluir, mas é preciso chegarmos a essa maturidade. Exatamente. E é uma maturidade que não é fácil e não chega a todos e que também não se cobra a todos, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua fase. Mas agora, Carla, fala-nos um bocadinho como é que tu entras para o mundo de modelo fotográfica? Como é que tudo aconteceu?
Eu em Portugal já tinha feito um curso de modelo fotográfico, só que não singrei, porque naquela altura havia muito preconceito, e então trabalhei com o Charles Mocano há Luciano, beijinhos ao Charles. num dos primeiros projetos dele, nós éramos as Panteras Negras. E então, nessa altura, eu devia ter 20 anos, era divulgar a moda africana por todo o país, de norte a sul, em Portugal. Mas depois eu engravidei, eu saí do projeto e assim acabou. Mas ficou incutido a moda. Em Portugal eu nunca tive oportunidades para se ingrar no mundo da moda. Então, ser modelo foi algo que eu sempre gostei, mas que já estava na gaveta, era um sonho adormecido. Então eu voltei aqui para a Suíça por motivos pessoais, Ok. com 48 anos, e em 2018. E quando nós chegamos, um imigrante, quando imigra, já sabe o que é que nos espera. Espera-nos os trabalhos precários. Primeiro, porque eu vim para a zona alemã, e eles não falam alemão, eles falam Ordotes, que é um dialeto. É uma mistura de alemão com o seu dialeto, que ainda se torna mais complicado. Mais complicado. Sim, sim. E quando eu cheguei aqui à Suíça, ainda trabalhei, porque eu sou formada, sou cabeleireira profissional, trabalhei num cabeleireiro durante um ano em Zurique, e depois, quando terminei esse trabalho no cabeleireiro, eu fui trabalhar para um hotel como empregada de quartos. Mas o que eu gosto em mim é isso, é ter esta capacidade. Já nada me consegue abater. Eu sou como as palmeiras, como diz na Bíblia, que se dobram, mas não se quebram, não é? Somos como as palmeiras e os cedros do Líbano. E eu também me identifico com uma águia, porque em 2018 eu pesava 100 quilos. E aí está, quando nós decidimos o que nós queremos para a nossa vida, tudo muda. E eu estava a ler Gênesis 13, 14, onde Abraão dizia assim para a sua esposa. Eles iam para o Egito e Abraão disse para a sua esposa: ambos sabemos que és uma mulher muito bonita. Então tu vais dizer aos egípcios que eu sou o teu irmão, para que eles não me matem. E eu estava com 48 anos, apesar de 100 quilos, e quando eu li que o Abraão disse à sua esposa que ambos sabiam que ela era uma mulher muito bonita, ela estava com 65 anos, eu parei de ler e eu disse: Deus, eu também quero isto. Se sabe com 60 Exatamente. fazer esse sucesso, eu estou aqui com 48, já não consigo levantar um braço, estou-me a sentir velha, estou-me a sentir deprimida, eu quero o que Sara tem. E de repente foi como se eu senti uma convicção dentro de mim e uma certeza muito grande. Eu senti uma voz que me disse: tu vais perder 40 quilos e vais ter uma aparência de 35 anos. E naquela hora eu não duvidei, eu já comecei a festejar, eu dancei, eram umas 2 horas da manhã quando isto aconteceu. Eu pulei, eu acreditei, eu agarrei esta, esta mensagem de esperança, de fé, e no dia seguinte eu comecei a tirar as minhas roupas, que eu já estava a vestir 44 ou 46, umas roupas enormes, e comecei a guardar tudo, porque eu já ia dar aquilo tudo, e a minha filha no dia seguinte: mãe, o que é que estás a fazer? E eu disse: filha, eu vou perder 40 quilos e vou ter uma aparência de 35 anos. A minha filha olhou assim: a minha filha já sabe que eu sou sonhadora, que eu sou exagerada. A minha filha já sabe disso tudo. A minha filha disse: mãe, tu estás bem? E eu estou ótima, querida. Minha filha. E eu comecei a ter aquele comportamento que é o que nós chamamos fé. É a convicção das coisas que ainda não são, como se já fossem. Eu ia às boutiques. Só que eu já tinha interiorizado que eu já estava magra, esbelta, porque eu sempre fui magra, mas foi uma situação de stress que me fez engordar. Claro. Uhum. E eu ia às Foi lojas, uma fase. eu ia às boutiques e
olhava para os vestidos e levava para o vestiário e eu ia experimentar. E depois pedia à menina para me ajudar a fechar o zíper. Quando elas chegavam lá, elas diziam: mas este vestido não lhe serve, ainda falta isto. E eles assim, como é que ela vê que o vestido não lhe serve? Ainda quer que lhe ajudem a fechar o zíper. Eu ainda quero que ajudem. E eu quando chegava lá, elas aí, e eu dizia assim: olha, eu vou levar 2 vestidos destes, exatamente com o mesmo número, só que eu quero cores diferentes e eu não quero este que experimentei, quero que me dê o novo, quero que vá buscar lá dentro os vestidos novos. E elas ficavam perplexas: como é que ela vai levar 2 vestidos que não lhe servem, porque faltava mesmo isto para fechar? E eu então eu chegava, porque eu sabia que eu ia vestir aqueles E vestidos. eu acho que E exatamente. acabei por vestir os vestidos e depois acabaram por me ficar largos. Ainda ficaram mais largos. Na verdade, tu passaste pelo processo de materialização, né? Tu foste imaginando já, e isso é o que acontece que as pessoas muitas vezes não sabem, esse processo para as coisas se materializarem, nós temos de as ver e sentir como se elas já tivessem acontecido nas nossas vidas. Uhum. É isso, a fé é a convicção das coisas que ainda não são, como se nós ainda não temos, mas nós temos que crer que já temos. Isto é um pouco confuso para as pessoas, mas fé é isto, não tem lógica, é viver pela fé. E então eu comecei. Exatamente. E então foi assim, e quando eu percebi isso, que tudo posso, um dia fui a uma festa de aniversário e estava lá um jovem suíço e ele pensava que eu devia ter os meus 35 anos. Ele olhou para mim e ele disse: olha, tu não queres participar num casting de um filme? As características que tu tens correspondem. E eu: sim, ok, então. Ele então, já ali na festa de aniversário, inscreveu-me na plataforma e no dia seguinte eu fui escolhida para o filme. E a partir daí eu fui fazer figuração nesse filme e foi assim que eu entro no mundo da moda, aqui na Suíça. Aconteceu que eu vi na plataforma, porque eu depois fiquei inscrita nessa plataforma que é figuração para filmes. Eu fiz muitas publicidades para Amigos, que é um supermercado aqui muito grande da Suíça. Fiz para a Elsana publicidades, que é o nosso seguro de saúde, que é obrigatório para toda a gente aqui. Todas as pessoas têm que pagar seguro de saúde. E aconteceu que um dia na plataforma eu vejo uma aplicação que dizia: eu quero uma modelo dos 19 aos 25 anos para fazer uma sessão fotográfica para a minha galeria de arte. Eu, quando olhei aquilo, eu identifiquei-me, eu disse: este trabalho é para mim. E imediatamente eu envio. Apesar de não ter os 25, mas esse trabalho é meu. Este trabalho é E imediatamente eu envio o meu portfólio e aquela convicção, outra vez a fé, eu envio o portfólio porque eu no meu portfólio eu tenho que tenho 33 anos. Porque se eu disser também que tenho 51, além de, é sempre muitas perguntas e as pessoas não creem, e eu tenho que estar sempre a mostrar o documento. A dona da galeria, ela excluiu as loiras de olhos azuis, as meninas de 19, as 20. Eu fui a única que fui escolhida para essa galeria, para expor, né, na galeria dela. E foi aí que surgiu. Ela disse que eu podia levar várias peças minhas que eu gostasse, como ela ia fazer fotografia de arte, que eu podia levar várias roupas minhas que eu gostasse, que ela ia me fotografar com essas roupas. E eu então, como eu conhecia a Sueli Bonfim, que é uma estilista, que ela trabalha com sustentabilidade, com reciclagem, com as cápsulas da Nexpress, ela faz coisas lindíssimas. Eu pensei, então, eu vou telefonar à Sueli e vou propor se ela quer que eu leve as suas roupas para esta galeria.
E foi assim, quando eu cheguei à galeria, a senhora veio-me a chegar com uma mala de viagem, tipo 50 quilos. Ela, mas onde é que tu vais? Tu vais viajar? Ela disse, eu só disse duas que são feitas de reciclagem, de sustentabilidade, elas pesam muito e é muito volumoso. Sim, Quando sim, sim, uma... os suíços, eles valorizam muito tudo que seja reciclado, tudo que seja sustentabilidade, porque eles preocupam-se muito com o meio ambiente. Então, o meio ambiente. é um valor incalculável. Quando ela viu as roupas e quando ela viu os acessórios, a dona da galeria, uma suíça assim toda sofisticada, ela amou. Ela tinha lá as suas indumentárias para eu vestir, mas quando ela viu, ela já não quis, ela só quis fotografar com as roupas da Suelle Bonfim. Então, a partir daí, eu comecei também a posar com as roupas da Suelle Bonfim e eu tenho recebido, então, montes de trabalho na arte como modelo fotográfica, porque as pessoas gostam do meu perfil. Inicialmente eu tinha a tiçagem, tinha os cabelos compridos, mas em setembro eu entrei num filme que se chama La Causa e esse filme nós só fizemos o trailer e o filme participou no Festival de Zurique e se nós ganhássemos o concurso daríamos continuidade ao filme. E o filme era um assalto a um banco, mas era um filme comédia onde nós assaltávamos o banco e um dia antes eu tinha rapado o cabelo, tinha decidido de um momento para o outro, sem pensar, sem questionar, decidi que queria rapar o cabelo, porque eu já usava extensões há 30 anos e eu não conseguia me desvincular das minhas extensões. Porque como eu cresci em Não é um processo fácil. Pronto, é possível. como eu tinha aquele complexo do meu cabelo carapinha, e porque eu via sempre as meninas de cabelo liso, e então eu gostava-me aceitar a minha diferença. A cor não me incomodava, incomodava-me imenso, era o cabelo. E então eu identificava-me com os cabelos compridos, os cabelos muito volumosos, então seria impensável, um dia antes, se me oferecessem 1000 euros, seria impensável eu cortar o cabelo. Mas Aceitar. naquele dia eu já estava pronta. Há um provérbio que diz: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E eu então naquele dia eu estava pronta e eu sozinha com a máquina, eu rapo o cabelo. E eu estava a mudar as extensões. Tinha tirado as extensões, ia começar a trançar para voltar a colocar, e de repente eu sinto-me a rapar o cabelo. E quando eu olho, a minha imagem ao espelho, eu fiquei surpreendida porque gostei do que vi. Eu nunca pensei que ia gostar tanto de me ver sem o cabelo. Nunca me passou pela cabeça. Então eu aí vi que de facto eu estou a mudar e eu costumo usar uma frase: as mudanças são de dentro para fora. Quando nós mudamos dentro, tudo ao nosso redor, tudo ao nosso exterior muda. Se eu não tivesse esta mudança interior, eu nunca iria aceitar-me de me ver careca. Isso seria algo impensável, uma loucura. E então eu já estava pronta para a mudança e aceitar-me exatamente como eu sou, e eu estou muito feliz. E o mais curioso é que os fotógrafos adoram este meu visual. Tem sido... Sim, sim, por causa dos fotógrafos, principalmente agora, né, que a moda já não é aquela coisa como no passado, né, com tantas exigências. Eles hoje acabam por prestar um bocadinho de mais atenção para esse nosso africanismo, as carapinhas, a caraquinha, e acabamos então por ter um bocadinho de mais abertura nesse vasto mundo. Tu achas que falta um bocadinho mais de amor próprio
em muitas de nós mulheres, e vamos falar para o nosso universo feminino, tu achas que ainda existe muito desse preconceito e faz com que não consigamos avançar e alcançar os nossos objetivos? Sim, sim, aí é que está. O amor próprio é muito importante e a autoestima e conhecermos a nós próprios e termos a capacidade de nos amarmos. Porque quando nós nos amamos, nós não precisamos de ouvir elogios dos outros. Eu, quando rapei o cabelo, eu olhei para o espelho e eu vi que eu estava linda, maravilhosa, esbelta, vitaminada. E não precisei que ninguém me dissesse que estás linda, porque eu olhei e eu amei o que eu vi. Eu achei que linda! E então, isto é o amor próprio. Quando nós não temos este amor próprio, e mesmo isto nos relacionamentos, que é tão importante, quando a pessoa não se ama, a pessoa está à procura fora. Alguém que te diga, eu te amo. E quando o relacionamento acaba, a pessoa sofre tanto, porque ela sente falta de ouvir esta voz exterior. Eu te amo. Quando a pessoa se ama, a pessoa não necessita, não fica uma dependência. O relacionamento torna-se um relacionamento saudável, porque não fica uma dependência que a pessoa precisa daquele amor da outra pessoa, a pessoa precisa de ouvir, a pessoa precisa de ouvir, estás linda. Não, não. Por exemplo, eu maquilho-me para mim mesma, eu perfumo-me para mim mesma, eu visto-me para mim. Porque eu me amo, eu costumo dizer, eu tenho um caso de amor comigo própria. Eu, neste momento, sou capaz de ir para uma ilha comigo mesma. Eu estou nesta plenitude. Olha, já somos duas. Por acaso já somos duas. Mas atenção, Carla, que e por viver tudo isso que tu estás a dizer também, e falo por experiência própria, eu também tenho, graças a Deus, tenho esse amor próprio e convivo bem comigo. Eu gosto da minha companhia. Eu não tenho, graças a Deus mesmo, não tenho qualquer preconceito, nem problemas de não estar sempre com muita gente. Não, eu consigo e gosto da minha companhia, mas nos dias de hoje não é fácil de ter essa percepção. Muitas das vezes as pessoas interpretam de outra forma. Ou podem achar que a Carla é muito armada, ou porque a Carla é isso, é aquilo. Como é que tu lidas com essa falta de percepção e entendimento das outras pessoas quando não entendem que tem tudo a ver com amor próprio, não tem nada a ver com ninguém, é com amor próprio. Amamos-nos, gostamos-nos e queremos fazer para nós antes de fazer para os outros. Como é que tu lidas com essas diferenças? Essas opiniões que dizem? As opiniões das pessoas não é que me sejam indiferentes, não é isso. Mas a opinião mais importante para mim é a opinião da minha filha. E tudo o que eu cheguei até aqui, o meu percurso de vida, o querer ser uma pessoa melhor, o querer ser uma luz no meio das trevas, isso tudo eu devo à minha filha, porque eu tenho que transmitir à minha filha que ela consegue, ela pode, ela não precisa de viver uma relação onde ela é dependente se ela tiver amor próprio. Mas eu tenho que ser o exemplo da minha filha. Eu tenho que ser o exemplo. E quando a minha filha me elogia, e quando a minha filha me diz, mãe, eu amo-te, se eu sou o que sou hoje, é por ti. Foi por causa de ti, mãe. Tu fostes mãe e pai. E se eu cheguei onde cheguei, se eu sou o que sou hoje, é por causa de ti. Isso é muito bom. Porque se eu fosse aquela pessoa frustrada, aquela pessoa cheia de recalcamentos, aquela pessoa traumatizada de infância, se eu ficasse numa depressão eterna, o que é que eu ia transmitir para a minha filha? Exatamente. Então, as minhas mudanças muito têm a ver com a minha filha e comigo mesmo. Nós agora estamos numa fase que nós crescemos juntas. E a opinião das pessoas acham-me... a opinião das pessoas é um pouco irrelevante. Eu sei que sou uma pessoa um pouco intensa. Não, um pouco não, sou muito intensa. E as pessoas... É muito intensa. E isso é bom, Carla. Tu és o que és e por acaso nós agora agradecemos, né? Porque estamos aqui a conversar contigo e a beber um bocadinho da tua experiência.
que acaba por ser um legado para todos nós. Eu vou começar a deixar as pessoas fazerem aqui as perguntas à Carla também. Pessoal, podem mandar as vossas perguntas. Tweet, já te vi, beijinhos, amiga. Cabe um café, beijinho, acabaste de entrar. Tem aqui a primeira pergunta, Carla, que a Heloísa pergunta se o teu pai é português. É o seguinte, o meu pai é português, que é o Valdemar, que foi o pai que eu sempre conheci até aos 44 anos. Aos 44 anos, eu voltei a Angola para conhecer o meu pai biológico, que é angolano. Mas criar é amor. E o meu pai, quando eu falo meu pai, eu refiro-me sempre no meu pai português, porque foi com ele que eu sempre convivi. Foi ele que me amou, foi tudo que eu sou. Se eu cheguei até aqui, é devido ao meu pai português, que é o Valdemar. O meu pai Francisco, que está em Angola, eu o conheci com 44 anos, por acaso com o cabelo assim rapado. Eu sou exatamente uma fotocópia do pai angolano. Deus. Ah, boa. Sim, mas Boa. antes de faleceram, eu conheci meu pai com 44 anos, o angolano, mas ambos já faleceram, tanto o pai português como o pai angolano. Exatamente. Tem aqui, olha pessoal, podem fazer perguntas se quiserem, fazer perguntas à Carla, estejam à vontade, podem colocar-lhe as questões que quiserem. Estou aqui a ver porque tem perguntas que depois foram passando e eu não estava a prestar muita atenção porque ouvia. Tem aqui mais uma, não consigo, que diz: deportada da Suíça para Angola. Bem, Não. quem é? O Kwame. Quer saber se tu foste deportada da Suíça para Angola. De facto, até os policiais tiveram essa dúvida por eu ser natural de Angola, só que eu sou nacionalidade portuguesa. Então, deportada da Suíça para Portugal. Ok. E no teu regresso, Carla, como é que foi? Agora tu já vives aí e tu foste deportada há um dia. Como é que estão as coisas? Já estão legalizadas? Está tudo direitinho? Já não tiveste nenhum problema? Com a comunidade europeia, nós estamos a falar, quando eu fui deportada, foi há 30 anos atrás, não é? Há bastante tempo. As leis já mudaram, agora fazemos parte da comunidade europeia. A Europa, embora a Suíça não esteja dentro da comunidade europeia, os europeus têm um certo privilégio dentro da Suíça, é completamente diferente do que naquela altura. Boa. Então, por ter dupla nacionalidade, acabou por facilitar um bocadinho esse teu processo, não é? Eu não tenho... De mudança. Eu sou somente... Sim, tenho a dupla nacionalidade, angolana-portuguesa, não é? Angolana-portuguesa. E agora, aqui na Suíça, como portuguesa, nacionalidade portuguesa. Exatamente. Ok, Carla, então conta-nos daqui para frente. O que é que vamos ter da Carla, de novidades? O que é que tu estás a projetar para 2021, já que estamos numa fase complexa, estamos nessa fase pandémica, que a gente não sabe quando é que acaba, como é que tem sido o teu dia a dia, o que é que tens feito, o que é que tu estás a projetar para ti, para 2022, já podemos começar a falar de 2022, porque já estamos no meio de fevereiro. Como é que tem sido? É sim, nós estamos num tempo que nós devemos de viver um dia de cada vez intensamente. Devemos melhorar esse dia que nós estamos a viver hoje, devemos melhorar em todos os aspectos, em todas as fases melhorar o nosso caráter, melhorar as nossas atitudes. Devemos sempre de amadurecer e haver um crescimento diário. Isto tem que ser diário, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas temos que estar também preparados. E preparação é sempre muito bom, por exemplo, porque as oportunidades existem sempre. 2020, para mim, foi o melhor ano da minha vida, porque foi o ano que eu comecei a concretizar sonhos que eu já não pensava de concretizar. Se eu estivesse em Portugal ou em África, jamais eu seria modelo fotográfico, porque as pessoas que põem os limites das idades. Aqui na Europa, por exemplo, estamos na Suíça, um dos países bem estruturados economicamente, e eles, embora eles também não sabem que eu tenho 51, né? Mas... Também não faz diferença, então é tranquilo. Sim, sim. E então,
tudo é uma questão de... Eu preparei-me. Quando eu decidi perder os 40 quilos, eu abri uma oportunidade para 2020. Porque se eu tivesse com uns 40 quilos a mais, 100 quilos, ninguém me ia aceitar como modelo fotográfico. Então eu digo, aproveitem estes tempos que nós estamos para refletir, para fazer introspeção e para se conhecerem a vocês próprios e melhorar, porque assim, nós temos tanto que melhorar, nós somos tão críticos em relação aos outros e não criticarmos tanto e tentarmos elogiar mais, sorrir mais, abraçar mais. Neste tempo não se pode abraçar, mas eu consigo abraçar com um olhar. Exatamente, mesmo com as palavras. Sim, sim, consigo. Por exemplo, as redes sociais é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de se fazer boas amizades, mas as pessoas, nós estamos constantemente a ser avaliados e observados. Tudo o que nós postamos, tudo o que nós escrevemos, isso está a ser avaliado e observado. Agora, eu tenho tido grandes oportunidades através das redes sociais, mas há pessoas que me... Carla, começamos a ouvir-te muito baixo. Não sei o que é que aconteceu. Dá um toque no teu volume, o teu volume do telefone, porque de repente começamos a ouvir-te um bocadinho baixo. Não sei se sou eu. E agora? Agora continuo a ouvir-te baixo. Vocês ouvem bem? Beethoven, diz-me alguma coisa. Vocês ouvem bem? Estão a ouvir bem? Eu estou a ouvir a voz da Carla muito, muito, muito baixa. Quase não consigo ouvir. Não sei se vocês estão a ouvir bem. E agora? Está a ouvir melhor? Eu ouço, mas ouço baixo. Não sei se as pessoas conseguem ouvir. Bem, se não disseram nada é porque está todo mundo a ouvir. Pronto, ok. Podes continuar, Carla. Podes continuar. E então... Obrigada, Miseta. Então, as oportunidades, ou nós as criamos, ou elas vêm até nós. Mas nós temos que estar preparados para tudo. E através das redes sociais, as pessoas criticam que eu posto muito, mas eu tenho que fazer isso, porque eu agora estou a ser observada por grandes fotógrafos mundiais, estou a ser observada por colegas meus também que são modelos, então eu tenho que postar. E independentemente das críticas, se as pessoas gostam ou não, quem não gosta, que não veja, não é? Mas eu aconselho sempre as pessoas a terem cuidado, porque até os psicólogos já fazem uma análise psicológica nossa pelo aquilo que nós postamos nas redes sociais. Tanto em fotografias como... Então, 2021 é um ano também de surpresas. Eu gosto de ser surpreendida. Assim como 2020 me surpreendeu, espero que 2021 me continue a surpreender. Já fiz muitos trabalhos neste 2021. Vou ser capa de revista agora em 2021. Já pousei para uma loja de perucas, foi muito interessante, rever-me outra vez com os cabelos. E os fotógrafos têm assinado comigo contratos. Aqui na Suíça não existe muito o passarela, que é algo que eu gosto muito de passarela, mas estou contente e vou participar também num filme onde vou mostrar as minhas cicatrizes no corpo, que eu tenho várias cicatrizes, mas assim, as minhas cicatrizes não me deixam infeliz, deixam muito feliz porque elas têm uma história e tudo na nossa vida é assim, uma ferida quando está aberta ela dói, mas quando é uma cicatriz já passou. Então nós temos que ficar felizes por ter essa cicatriz, porque ela já está cicatrizada. Tanto emocionalmente como psicologicamente, as cicatrizes têm que se fechar e têm que ficar curadas. Então... Exatamente. Mesmo, nós estamos a caminhar para o final, por incrível que pareça, Debbie. Então eu vou querer que tu nos digas em uma palavra para ti, qual é a maior lição que tu tiras fora de casa? A maior lição que eu tiro fora de casa é a resiliência, que nós temos que nos adaptar e temos que não nos deixarmos que as circunstâncias digam não. Nós podemos ir muito além do não e nós podemos tudo, basta querer.
e confiar em Deus Exatamente. e ter esta fé que move montanhas, ter esta fé. Eu nunca pensei que aos 51 anos eu ia ser uma das modelos favoritas dos fotógrafos suíços. Amanhã vou ter uma sessão fotográfica muito grande com um grande fotógrafo e a agenda está praticamente cheia. Boa. Tem aqui mais uma pergunta. Elisete, filha, há bocadinho eu não estava a perguntar no ecrã, não sei o que está a passar, deve ser coisa da internet. Mas agora tem uma outra pergunta, não sei se consegues ver. Consegues ver, Debbie? Consigo. Eu estou no mundo da moda desde do ano passado, 2020. Eu entrei como modelo fotográfico em 2020. Ok, pronto. Já estamos aí a caminho de um ano e qualquer coisinha. Ou a caminho de um ano, não é? Foi Sim, o ano passado, sim, estamos em 2021 agora. sim, sim. Bom, nós estamos mesmo na reta final, Carla. Não sei se tu queres aproveitar, queres dizer alguma coisa, queres deixar alguma mensagem para as pessoas. Entraram aqui tantas pessoas, aproveitar, agradecer a todas e mandar um beijinho muito grande. A Creusa que me convidou, muito obrigada. E também quero agradecer a todos os que estiveram aqui a escutar-me e todos vocês, eu quero vos dizer para não desistirem dos vossos sonhos, para acreditarem em vocês, para que e acreditem nas vossas mudanças, é viver de dentro para fora. E quando se vive de dentro para fora, tudo ao nosso redor acontece. As oportunidades vêm até nós. Uhum. É verdade, sim, senhora. E Muito obrigada, Debbie. Obrigada de coração mesmo. Eu, na verdade, não conhecia. Olha, não dá para fechar sem responder essa pergunta, Debbie. para ser Pode responder. modelo, a pessoa também tem que estar em forma, tem que gostar do que faz. E para ser modelo também tem que ser persistente, porque é um mundo de bastante concorrência. Uhum. É mesmo. É um mundo muito competitivo. Carla, já não temos mesmo mais tempo, daqui a bocado a nossa live cai. Muito obrigada por teres aceito o convite. Obrigada por teres partilhado connosco a tua história. Eu também não conhecia a Carla e para mim foi nas pesquisas que andamos a fazer quem é que vamos convidar, qual é a história nova que pode trazer. Ficamos a conhecer o YouTube dela, que a Carla tem uma página de YouTube que faz alguns vídeos e tal. E depois pronto, eu e alguém que ajuda, ficamos a saber que é angolana e a história, porque ela conta o seu depoimento, então decidimos trazer também aqui para o Expression para ela contar-nos um bocadinho a sua experiência, o seu testemunho, e que as pessoas saberem, na verdade, como é que tudo procede quando a pessoa imigra, principalmente nessas condições de refugiada, como é que é mais ou menos a vida e como é que conseguimos superar. Carla, muito obrigada, Debbie, mesmo. E eu não pensava de forma nenhuma, em momento algum, que tivesse 51 anos. Nunca! Nunca! Nunca pensei. Fiquei feliz por ouvir. Porque estás mesmo muito, muito, muito rejuvenescida. Estás uma jovem e orgulha-me ver o teu processo, como é que tudo decorreu e onde tu estás hoje. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Tá. Deus, obrigada. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Obrigada eu. Olha, tivemos aqui com a Carla, parecendo que não, mas eu não sei se a internet estava muito boa, se vocês conseguiam ver bem. A internet às vezes também decide fazer parte das lives, mas pronto. Parte do show, né? Espero que vocês tenham gostado da história da Carla. Nós temos de dar voz às pessoas têm de contar os seus testemunhos. É muito bom encorajar-nos, motivar-nos e também podermos nos espelhar, porque muitas são as pessoas que vivem as mesmas histórias e acabam por espelhar-se e podem ganhar coragem, ir atrás dos seus objetivos e tal, ouvindo histórias de pessoas que tenham passado exatamente o que elas estejam a passar ou o que passaram. Muito obrigada a todos, muito obrigada mesmo para todo mundo que entrou. Peço desculpas se não vi todo mundo que aqui esteve, mas vocês já sabem, beijinho grande, muito obrigada. Já sabem, fiquem ligadinhos porque tem a próxima live, que é a segunda live, são 2 lives por mês, e que já eu posto quem é o nosso convidado. Então, beijinhos, feliz noite. A live vai ficar disponível no meu IGTV e no YouTube também. Quem quiser assistir depois, fique à vontade. Beijinhos e feliz noite.